Oiê, seja bem-vindo a esse vídeo. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre apostas e sobre quando as apostas começam a atrapalhar a vida da pessoa, que na psiquiatria a gente chama de transtorno do jogo ou jogo patológico. Se você ainda não me conhece, meu nome é Ana Luísa, eu sou médica, tô terminando a residência de psiquiatria agora e tô aqui desmistificando um pouquinho do tratamento psiquiátrico. Então, se você tem interesse nesse tema, já se inscreve no canal, já deixa seu joinha e compartilha esse vídeo com alguém que possa gostar também. Então, vamos começar. Quando a gente fala de jogo, né, de apostas, a gente tem visto muito falar sobre isso ultimamente, principalmente agora que tá muito em alta essa questão das bets, né, essas apostas em jogos. Também tá tendo o jogo do tigrinho, enfim, vários jogos. Mas o transtorno do jogo já é descrito há bastante tempo, né? Antes da gente ter internet, já existiam, por exemplo, apostas em cassinos, em bingo, jogos de baralho, enfim, já existiam as apostas. E isso é até uma coisa que a gente precisa ter um pouco de cuidado, né? Quando a gente fala de transtorno do jogo, a gente tá falando de uma prevalência relativamente pequena na população. 0,2 a 0,3% das pessoas, em média, tem problema com jogo. Se você pensar, a prevalência de esquizofrenia é de 1%. Então, é 1/3 de esquizofrenia. Esquizofrenia já não é uma coisa comum. Mas, quando a gente faz uma ampliação da propaganda, né? Quando a gente começa a incentivar principalmente jovens, homens jovens, adolescentes, a começarem a jogar, a gente acaba também aumentando o risco que essas pessoas fiquem dependentes dos jogos e que isso se torne um problema até mesmo de saúde pública. Então, a gente tem visto realmente uma mudança recente nesse comportamento em relação aos jogos. E quando a gente fala dos jovens, por exemplo, hoje já tem até estudos mostrando que entre 1,5% a 2% dos jovens já tem uma questão de jogo patológico, que está mostrando que isso pode estar aumentando, né, principalmente nesses últimos anos. E como que funciona o jogo, né? Por que que isso vira um problema? O nosso cérebro tem várias estruturas relacionadas com prazer. A gente tem um sistema, né, que chama sistema límbico, e o neurotransmissor mais presente nesse sistema é a dopamina, que é um neurotransmissor muito relacionado com a sensação de prazer. Só que o que acontece? Quando a gente faz algum comportamento que libera essa dopamina, é como se o nosso cérebro ficasse na expectativa de mais liberação de dopamina. Isso faz com que a gente tenha uma expectativa, por exemplo, de ter um prazer. O que gera vontade da gente fazer as coisas. Então, por exemplo, quando você tem uma expectativa de se sentir bem, você vai ter uma expectativa. A expectativa de comer um bolo é porque você tem uma expectativa que você vai se sentir bem com aquilo. A expectativa que você tem de fazer alguma atividade com alguém é porque você vai ter uma liberação de dopamina com aquilo. Então, no jogo acontece muito a expectativa de ganhar. A pessoa tem a expectativa de ganhar. O que faz ela jogar é a expectativa de ganhar. E tem até alguns estudos já que mostram que a pessoa, ela tem mais expectativa de ganhar, ela tem mais prazer com a expectativa de ganhar do que quando ela ganha, propriamente dito. No momento que ela ganha, a liberação de prazer não é tão grande quanto na expectativa dela ganhar. E outras estruturas relacionadas também estão no córtex frontal, né, nessa parte aqui atrás da nossa testa, que é muito relacionada à nossa tomada de decisão. Então, pensa, a gente vai estar com essa tomada de decisão muito prejudicada, e quando você começa a ver, né, por exemplo, uma pessoa que perdeu 50 mil reais, 100 mil reais, 500 mil reais, você pensa, cara, como que isso chegou nessa quantidade, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, que geralmente não é de uma hora para outra, de um dia para o outro, certo? E quando que a gente vai pensar que essa questão do jogo é um problema, é um transtorno, e não é só um hobby, um jogo normal? A gente não vai falar que é um transtorno porque a pessoa joga todo dia ou porque ela gastou mais de R$1.000. Até porque, por exemplo, a gente pode pensar no seu Zé que compra Mega Sena todo dia e não tem um transtorno do jogo. Ou a gente pode pensar, por exemplo, às vezes numa pessoa que foi num cassino um dia na vida e gastou R$3.000
numa aposta, perdeu 3 mil reais e não tem um transtorno do jogo. Então, não é pela frequência, nem pela quantidade de dinheiro que essa pessoa gastou com aquilo, mas é no impacto, no prejuízo que aquela pessoa tem. Então, pode ter o seu Zé, que vai todo dia comprar a Mega Sena e não tem um transtorno do jogo, pode ter uma pessoa que gastou muito dinheiro uma vez só e isso não trouxe prejuízo, ou pode ter uma pessoa que de tempos em tempos gasta grandes quantidades de dinheiro e que tem diversos outros tipos de prejuízo. Quando a gente fala de critério diagnóstico, a gente vai levar algumas coisas em consideração. Por exemplo, se essa pessoa tem uma necessidade de cada vez apostar mais e mais dinheiro, se essa pessoa fica irritada ou inquieta só de pensar que ela precisa reduzir ou que ela precisa parar, se ela sente que ela tenta controlar, ela tenta reduzir, mas ela não consegue, se ela sente que o tempo todo ela tá preocupada, ela tá pensando em jogo, se ela joga quando ela tá se sentindo mais nervosa, mais preocupada com alguma coisa, esse jogo tem uma forma de regulação emocional. Quando depois dela perder dinheiro, a primeira coisa que ela faz é pensar em voltar no dia seguinte para tentar ficar quite, para tentar compensar. Quando ela mente para os familiares, por exemplo, da quantidade de dinheiro, do tempo que ela jogou, quando ela tenta minimizar isso para os familiares não perceberem, quando isso começa a ter prejuízo no emprego, ou então no estudo, nas próprias relações. Quando essa pessoa começa a precisar de dinheiro de outras pessoas para pagar dívidas, enfim, a gente vai pensar muito no impacto, no prejuízo que isso vai ter na vida dessa pessoa. E aí pode ser que você tenha pensado em alguém, você tá preocupado com alguém que tem jogado e que você tá pensando, nossa, será que essa pessoa tem um transtorno do jogo? Será que essa pessoa tem um jogo patológico? E existem duas perguntinhas para rastreio que ajudam muito a gente a pensar se essa pessoa pode ou não ter um quadro de jogo patológico. A primeira pergunta é se essa pessoa já teve que mentir para a família ou para amigos sobre quanto ela gastou no jogo. E a segunda pergunta é se essa pessoa já sentiu que ela precisava apostar cada vez mais. Se essa pessoa marcar sim para essas duas perguntinhas, vale a pena passar por uma avaliação, né? Uma avaliação psicológica, uma avaliação psiquiátrica. E quando a gente fala de transtorno do jogo, dificilmente a pessoa procura espontaneamente essa ajuda, porque assim como outras questões de vício, né, outros problemas de vício, às vezes a pessoa não tem uma real dimensão do impacto que aquilo tá tendo na vida dela. E a gente, enquanto profissional de saúde, né, parte do nosso trabalho é ajudar ela a olhar com um olhar mais claro para o que tá acontecendo, para os prejuízos que ela tá tendo, para as coisas que estão acontecendo. Certo? E aí a gente sabe também, né, que pessoas que têm problema com o jogo podem ter outros problemas, por exemplo, usar algum tipo de substância, né, o uso de álcool, o uso de outras drogas, podem ter depressão, transtornos de ansiedade, transtornos de personalidade, enfim. E aí, se uma pessoa tem uma questão, né, com o jogo, como que a gente vai tratar? Como que a gente vai abordar isso? Então, a gente vai encaminhar, né, para um acompanhamento psicológico, um acompanhamento psiquiátrico. A gente vai começar a incentivar que essa pessoa preencha o tempo dela com atividades de lazer, porque quanto mais tempo ela ficar entediada, mais ela vai ficar pensando constantemente nesse jogo. Então, vamos preencher o tempo com atividades que ela gosta. Vamos controlar esse dinheiro, então a gente vai deixar esse dinheiro menos acessível a ela, a gente vai tentar ter mais regras sobre isso. A gente vai também estimular essa pessoa a pedir ajuda, a conversar sobre isso com outras pessoas confiáveis, né, que ela possa se abrir em relação a isso. Pode ser interessante, dependendo do perfil do paciente, participar de grupos de apoio, né, por exemplo, jogadores anônimos, grupos de jogadores anônimos. E a gente pode tentar algumas medicações, as mais estudadas são principalmente naltrexona e topiramato, mas as doses, a medicação vai ser analisada caso a caso. Bom, esse é um resumão, né, do transtorno do jogo. Acho que a gente precisa começar a ter muita cautela quando a gente vê pessoas divulgando apostas, porque por mais que seja uma coisa não tão comum de acontecer com todas as pessoas, quanto mais pessoas se expuserem a apostas, mais pessoas poderão ter problemas com apostas. Então, muito cuidado se você segue pessoas que divulgam esse tipo de conteúdo, que incentivam esse tipo de conteúdo, principalmente para jovens, com promessas de dinheiro imediato,
porque isso pode se tornar um problemão lá na frente. Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha, se inscreve aqui no canal para ter mais conteúdos como esse, compartilha esse vídeo com alguém que possa gostar também e até a próxima. Tchauzinho!